Bom, acabamos de ver um pouquinho sobre o conceito grego de tekné. Inclusive, esse conceito também é empregado na obra de Platão, tá? Vamos avançar um pouco no tempo, alguns séculos, e parar na Idade Média e ver um pouquinho de como era esse conceito de arte deles, né? Basicamente, na Idade Média havia a divisão entre artes liberais e artes mecânicas, sendo que as artes liberais eram voltadas para o trabalho intelectual e as artes mecânicas voltadas para o trabalho manual. Tá? As artes liberais compunham um currículo do que era estudado no ensino superior da época. E aí o que eles estudavam, em um primeiro momento, eram a gramática, a retórica e a lógica, que compunham o trivium, e posteriormente a aritmética, a geometria, a música e a astronomia que compunham o quadrivium. O trivium que deu o nosso trivial, e o quadrivium somados compunham as 7 artes liberais que eram estudadas na Idade Média. Já as artes mecânicas eram tudo aquilo que que envolvia trabalho físico e manual. Então, por exemplo, a agricultura era uma arte mecânica, a carpintaria era uma arte mecânica, a sapataria, a alfaiataria. A medicina, inclusive, era considerada uma arte mecânica também. Certinho? E alguns séculos depois, após o Renascimento, após Leonardo da Vinci começar a reivindicar a pintura também para esse conjunto das artes liberais, na época do Iluminismo apareceu a ideia de belas artes. Tá? E essa ideia de belas artes acabou moldando o conceito, o senso comum de arte que possuímos hoje, que está relacionada ao papel, à figura do gênio, aquele cara que tem uma iluminação súbita sobre o mundo e transforma essa iluminação em uma obra artística, seja uma obra musical, visual, dramática e assim por diante. Certinho, gente? Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, partindo um pouquinho do que Jean Lacoste, filósofo francês, escreveu sobre Platão, uma explicação que eu achei muito bacana sobre a estética platônica, sobre como Platão entendia o conceito de arte. A gente viu que a arte para os gregos é tekné, é um conjunto de regras que vai orientar determinada atividade. Platão, além disso, ele vai falar que a arte é bem entendida como imitação, como mimesis, ou cópia. Ou seja, a atividade artística, para Platão, trata basicamente de uma cópia do mundo. E essa cópia pode ser boa ou má. Ora, para exemplificar o bom tipo de cópia, ele vai falar do artesão. O que é que ele vai fazer? Vamos supor que vocês queiram uma cama para dormir. Então você vai até o artesão, vai até o marceneiro, perto da casa de vocês. O que é que ele vai fazer? Ele vai pensar na ideia de cama, o conceito abstrato de cama lá do mundo inteligível, e a partir de técnicas adequadas ele vai copiar, vai imitar esse modelo de cama e vai fazer o produto final para você. Tá? Platão vai falar que esse tipo de cópia, de imitação, é um tipo bom, porque ele vai se aproximar o máximo possível da cama, do conceito de cama lá do mundo das ideias. Certinho? E isso vale para qualquer outra coisa que a gente conheça. A gente pode pensar no conceito de celular e os diversos celulares que tem pelo mundo afora. A cadeira que estou me sentando para gravar esse vídeo é a cópia sensível de um conceito abstrato e universal de cadeira. Tá? Então, essa cópia aqui vai reproduzir ao máximo
a ideia é a boa cópia, segundo Platão. Mas existe outro tipo de cópia, que é uma cópia imperfeita, que, segundo Platão, produz simulacros, ou seja, cópias distorcidas, cópias mal feitas e que podem induzir a pessoa que as aprecia ao erro. É por isso que a imitação que o poeta e o pintor fazem é uma má cópia. Por quê? O que é que o pintor vai fazer? Ele vai pegar uma paisagem, por exemplo, as árvores, um rio, montanhas, enfim, que já são cópias por si sós de ideias de árvore, de montanhas, etc, etc, e vão representar essa paisagem em uma tela. Ou seja, ele está vendo uma cópia, né, que é a paisagem que ele está observando, e está produzindo uma outra cópia, que é a pintura que ele está elaborando. E a mesma coisa a gente pode falar do poeta. Porque o poeta ele vai mesclar, né, através de palavras, vai sugerir algumas imagens, né, por exemplo, de monstros, vai sugerir ideias de deuses, de pessoas, que para Platão são ideias ruins, porque vão distorcer qual o papel dos deuses, qual o tipo de deuses que devem ser representados, né, em geral, e especificamente nessa obra de Platão que é a República. Tá? Essa discussão aqui sobre o tipo de cópia boa ou má se encontra também na República. Certinho? Ora, o que acontece? Até então, tudo bem com o artesão, porque a cópia que ele faz é uma boa cópia porque ela se aproxima o máximo possível da ideia que ele está querendo copiar. Seja de uma ideia de cadeira, de uma ideia de casa, de uma ideia de camiseta, de celular e assim por diante. Já com os pintores e os poetas, não é isso que acontece. Como o tipo de cópia que eles produzem é uma cópia distorcida, de segunda mão, para Platão não há lugar para eles na sociedade ideal que ele pensou na República. Por quê? Porque se as cópias que eles produzem são de segunda mão, são cópias distorcidas, então essas cópias podem ser usadas para corromper os jovens. E isso, na sociedade ideal que Platão pensou, não é uma coisa interessante, já que desviaria os jovens de seu propósito, de sua atuação efetiva como cidadãos. Tá? Isso vale para toda e qualquer arte? Não. Platão afirma que a arte tem salvação, né? Ela pode ser usada com ressalvas, né? Se bem empregada, ela tem sim a sua utilidade, né? E aí o que acontece? Qual o cuidado que o músico deve ter? Ele deve tomar cuidado em não compor e não reproduzir músicas que sejam consideradas inaceitáveis, tá? Um exemplo bem grosseiro para ilustrar o pensamento de Platão. Se a gente quer formar bons cidadãos, então o interessante é que essa música tenha um bom arranjo, tenha uma boa composição, né? E de uma forma bem aristocrática, a gente pode falar que um exemplo disso seria a música clássica. Tá? Eu estou falando isso bem a grosso modo, tá, gente? Enquanto que qualquer outra música, sei lá, sertanejo, músicas românticas em geral, não são músicas aceitáveis porque essas músicas vão fazer o quê? Vão induzir a gente à sofrência, a ficar lembrando daquele crush, daquela crush que rejeitou a gente. Vai tirar a gente do eixo, vai desconcentrar a gente na hora de estudar filosofia. Tá? Então, se a música for usada
para alimentar, para estimular o crescimento dos cidadãos, ela é aceita. Se não, ela é recusada. A música que deixa a pessoa indolente, preguiçosa, né, para Platão, é o tipo de música que fica de fora dos muros da sociedade ideal que ele elaborou em sua obra, A República. Tá bom? Até aqui? E aqui a gente tem um detalhe, né, de um vaso grego, de um pintor, né, que chegou até nós como pintor de Andócides. A gente não sabe o nome verdadeiro desse cara e qual é a importância dessa obra para a história da arte. É porque ela foi a primeira, né, de que se tem registro de uma técnica inovadora de pintura. Vocês estão vendo essa figura aqui, né? Hércules deitado, reclinado em um divã, conversando com Atena, né, que está aqui em pé, em frente a ele. Essa figura vermelha, né, dele e dela e desses móveis que estão aqui, né, desse divã que está aqui, são o fundo vermelho do vaso. E esse tom preto aqui é a tinta que o pintor utilizou. É como se ele estivesse usando o molde vazado, um stencil, tá? E a partir daí, depois que ele levasse esse vaso até o forno, né, já que isso aqui era um vaso de argila, né, era cerâmica, quando o barro fosse cozido, que ele esquentasse, ia ficar vermelho, né? E aí esse é um exemplo, né, da história da arte no Ocidente da pintura, né? E essa técnica dessa pintura negra sobre o vaso de cerâmica, né, de modo a dar esse efeito, foi feita pela primeira vez por esse cara, por esse pintor de Andócides. Certinho, gente? Ora, sabendo que para Platão a arte tem a ver com imitação, né? Que pode ser boa ou má. Como que a gente pode relacionar o conceito de arte ao conceito de beleza? Uma coisa que a gente pode observar é que as duas coisas são distintas. Nem toda arte produz coisas belas, e isso é cada vez mais verdade hoje em dia, à medida que o tempo foi passando, sobretudo do século XX para cá. Essa exigência de uma arte bonita, bela, passou a ficar, em alguns momentos, em segundo plano para muitos artistas ao longo do século XX até os dias de hoje. Tá? E, por outro lado, a gente pode encontrar beleza em objetos não artísticos. A gente pode prestar atenção em uma casa, a gente pode prestar atenção na roupa de alguém, na comida, né, num bolo, num doce dentro de uma confeitaria, num restaurante. E a gente considera essas coisas bonitas, atrativas até, sem que elas sejam propriamente consideradas obras de arte. Não é mesmo? Eu acredito que isso seja até de senso comum mesmo. A gente não precisa vincular necessariamente a arte à beleza. Tá? E aí, como que a gente pode entender esse conceito de belo na arte, na obra de Platão, melhor dizendo? Lacoste vai afirmar que a gente pode entender esse conceito de três formas. O primeiro, que é o do belo em si, né? Se a gente lembrar da ideia do conceito de mundo sensível e mundo inteligível, o que a gente tem? A gente tem o conceito ideal de belo, de beleza, e todas as coisas no mundo que a gente considera belas, bonitas, são cópias, né? Apresentam uma cópia desse conceito de belo ideal, universal. Tá? Platão vai afirmar que esse conceito propicia prazer, ele é agradável para a gente. Pense em uma música de relaxamento, uma música bem composta. Deixa eu ver aqui um exemplo. Pensar
Na MPB, por exemplo, pensar em Hermeto Pascoal, que foi um músico multi-instrumentista, né, muito inventivo. Foi não, ele ainda é vivo, né, melhor dizendo. Ele é um cara que consegue compor uma música que propicia esse tipo de prazer de que Platão está falando. Né? Esse é um exemplo bem grosseiro. Tá? Fica aí aberto para vocês encontrarem os seus. Mas aí tem uma condição. Não basta apenas a apreciação desse belo provocar o prazer na gente. Ela precisa nos ajudar a buscar a verdade. Então não adianta a gente buscar uma obra de arte bonita, bela, bem estruturada, se ela não possui um conteúdo edificante e construtivo para nos acrescentar no nosso dia a dia. Tá? É aquele ditado de que beleza não põe mesa. Certinho? Essa é uma primeira forma de entender o conceito de belo na obra de Platão. O segundo conceito que a gente pode identificar é o conceito de harmonia e justa proporção. Ou seja, aquilo tudo que está bem arrumado, bem organizado, cujas partes estão bem dosadas entre si, a gente costuma associar ao belo. Pense no quarto arrumado de vocês mesmos. Pensem nos concursos de beleza que existem desde sempre, né? E, invariavelmente, esses concursos de beleza têm pressupostos uma ideia de harmonia, né? Entre as partes do próprio corpo humano. Né? Para vocês terem uma ideia, quem se dedica às artes visuais e procura fazer o desenho de pessoas, né, de modelos vivos, faz alguns exercícios, né, de exercitar a proporção entre as partes do corpo em relação ao corpo como um todo. Então, por exemplo, se convenciona que a cabeça de uma pessoa adulta é um sétimo, equivale a um sétimo do tamanho total dessa pessoa. Certinho? Vocês podem ver um exemplo disso na obra Um Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. Tá? É um cara inscrito, né, desenhado dentro de um círculo, com os braços abertos, né, um homem como se fosse uma cruz, né, com os braços perpendiculares em relação ao corpo, e o outro, né, sobreposto esse primeiro, com os braços e as pernas abertas como se fosse um X. Essa obra, O Homem Vitruviano, é um exemplo desse ideal de harmonia de proporção, né, que Platão pensou quando falou do belo. Tá? E por último, o belo é tudo aquilo que atende bem a uma determinada finalidade. Então, por exemplo, se eu sou designer, se eu trabalho com design gráfico, se eu tenho um computador bem equipado, com uma placa de vídeo boa, com um desenho bacana, bonito, é claro que eu vou considerar essa minha ferramenta de trabalho como sendo uma coisa bonita. Se eu sou pedreiro, se eu sou carpinteiro e eu tenho um martelo que serve bem a minha função, né, de pregar, né, ou de destruir, por exemplo, uma parede, né, para fazer o reboco, né, se esse martelo me serve bem, então, para mim, ele é um bom martelo, ele é um martelo bonito. Certinho, gente? Então, esses são os 3 conceitos de belo que a gente pode encontrar na obra de Platão. O primeiro, que está associado à busca da verdade, né? Você compor uma boa obra de arte, que é bonita, que é prazerosa, mas que nos transmite uma mensagem edificante. Um segundo conceito de belo, que tem a ver com aquilo que é harmônico, que é proporcional em suas partes, uma música bem composta, uma casa bem construída, bem alinhada, bem arrumada. E aquilo que atende bem a uma determinada finalidade, a um determinado propósito, também pode ser considerado
um objeto belo. Tá bom? E aí, diante disso tudo, qual seria o objetivo da arte? Seria permitir a contemplação intelectual das essências. Ou seja, eu estou apreciando, sei lá, uma música de Beethoven, né? Beethoven falando sobre a amizade. Então, quando eu ouço a Sinfonia de Beethoven que fala sobre amizade, além de essa sinfonia agradar a meus ouvidos, eu vou pensar que tipo de amizade é essa que eu quero para mim, que vai me edificar, que vai me tornar uma pessoa melhor. Não é verdade? Quando eu vou assistir um filme como, deixa eu ver um exemplo, quando eu vou assistir, sei lá, o Gladiador, né? Ver aquele cara que foi um general do Império Romano e acabou a vida dele como gladiador, né? Servindo de diversão para o povo romano, né? Que tipo de mensagem que esse cara está me passando, né? De resistência, de bravura mesmo, né? De não me sujeitar aos caprichos de um imperador que, porque não foi com a minha cara, me tornou um gladiador, me sujeitou a fazer uma coisa que eu não quis, tá? Então esse é o objetivo da arte. Eu ouço uma música bacana, né? Eu vejo uma pintura bacana, né? E aí eu peço desculpas, Platão, né? Pelo exemplo, eu vejo um espetáculo de arte, de teatro de dança, perdão, que choca, né? Que me atinge mesmo e que traz uma mensagem bacana para mim. E aí, por meio dessa mensagem, eu tenho um acesso melhor às essências que se encontram no mundo das ideias, ou seja, eu tenho uma compreensão melhor do mundo inteligível. Certinho, gente? Então, por hoje é isso. Dúvidas que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários do vídeo. Aqui estão as referências das imagens que eu usei, né, nessa aula e as referências que usei para esta aula, para esta exposição. Certinho? Muito obrigado e até a próxima!